Hoje, na superrevisão de véspera para o concurso público do Ministério Público da União, vamos fazer uma injeção de direito administrativo na sua veia, para você conseguir arrebentar na sua prova na hora do teste. Então vamos lá, a gente tem pouco tempo, o que interessa para nós trabalhar dentro do direito administrativo? Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês qual que é o objetivo fundamental do direito administrativo como um ramo do direito. O direito administrativo é o ramo do direito público que rege a atuação da administração pública e também o exercício das atividades administrativas. Essa é a base principal que nós podemos falar quando se vai se referir-se ao direito administrativo. Então, aqui nós temos o ramo do direito público que regula a atuação da administração pública e o exercício das atividades administrativas. E falando em administração pública, aqui aparecem as pessoas jurídicas que compõem a administração pública. Nesse momento, nós podemos falar que a administração pública brasileira, quanto às suas pessoas jurídicas, é classificada em administração direta e também em administração indireta. Esse assunto é impossível de não cair na sua prova. Então, olha só, quanto às pessoas jurídicas, a administração direta e a administração indireta. Na administração direta, aparecem os entes políticos, entidades políticas, enquanto na administração indireta aparecem as entidades administrativas. Então, olha só, para diferenciar a administração direta, entidades políticas, e a administração indireta, entidades administrativas. E aí, finalizando essa regrinha, na administração direta aparecem as pessoas jurídicas União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E na administração indireta aparece a FASE, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Quanto a este ponto, tem aí no seu materialzinho de acompanhamento uma tabela trabalhando várias características das pessoas jurídicas que compõem a administração pública. E são essas características que serão cobradas na sua prova. Então você deve saber na hora da sua prova como que as pessoas da administração pública são instituídas. E as pessoas jurídicas da administração direta são instituídas através da Constituição Federal. E como as pessoas da administração indireta são instituídas. Autarquias são criadas por lei, já as fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas são autorizadas à criação pela lei. Na sequência, a sua prova pode perguntar para você qual a personalidade jurídica da pessoa da administração direta ou indireta. E você lembra que na administração direta nós temos pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios são criados pela Constituição Federal e são pessoas jurídicas de direito público devido a este motivo. Já na administração indireta, a autarquia, por ter sido criada por lei, é uma pessoa jurídica de direito público. Já a fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, por ter sido autorizada a criação pela lei, são pessoas jurídicas de direito privado. Com um detalhe importante, hein? Cuidado com essa dica aqui. Fundação pública, via de regra, é autorizada a criação pela lei. Todavia, excepcionalmente, a lei pode criar a fundação pública diretamente. E quando isso acontecer, a fundação pública vai ser uma espécie de autarquia e vai ter personalidade jurídica de direito público. Então, pode aparecer na sua prova a expressão fundação pública criada por lei com personalidade jurídica de direito público. Aí vai estar certo a afirmação. E também é importante lembrar que a fundação pública com personalidade jurídica de direito público possui um apelido, a gente pode dizer, né? Ela é conceituada como fundação autárquica ou também como autarquia fundacional. Além
da instituição e da personalidade jurídica pode ser cobrado na sua prova qual a finalidade de cada uma das pessoas jurídicas da administração pública. E você deve lembrar que as entidades da administração direta são criadas para os exercícios das competências constitucionais. Então, as suas finalidades são as competências constitucionais. No caso das entidades da administração indireta, nós temos que as autarquias têm por finalidade o exercício de atividades típicas do Estado. As fundações públicas não possuem finalidade lucrativa e uma lei complementar deve definir a sua finalidade. A sociedade de economia mista e a empresa pública podem tanto explorar a atividade econômica como prestar serviços públicos. Então, olha só as características importantes: instituição, personalidade jurídica, finalidade. Além disso, tem que saber também qual é o regime jurídico de cada uma dessas entidades. As pessoas jurídicas de direito público se submetem ao regime jurídico de direito público. E as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública se submetem ao regime jurídico híbrido, mesclado por regras de direito público e por regras de direito privado. Com uma observação: quando a pessoa jurídica de direito privado da administração indireta é uma prestadora de serviço público, o seu regime jurídico é híbrido, só que é mais público. Agora, quando a pessoa jurídica de direito privado da administração indireta é uma exploradora da atividade econômica, aí o regime jurídico é híbrido, só que ele é mais pendente para o direito privado. Então, regime jurídico mais privado. Também é importante lembrar que qual o regime de contratação de pessoal de cada uma dessas entidades, e as entidades da administração direta adotam um regime jurídico único quanto ao critério de contratação de trabalhadores. As fundações públicas e as autarquias também se submetem ao regime jurídico único. Agora, as sociedades de economia mista e as empresas públicas se submetem à CLT. Lembrando que o regime jurídico único que é aplicado à administração pública federal, ou seja, à União, e às autarquias e fundações públicas federais, é a Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. E lembrando nesse momento aqui também vamos pegar e agora falar sobre um outro aspecto da administração pública. Além das pessoas jurídicas que compõem a administração pública é composta por órgãos. E é importante lembrar que os órgãos não são pessoas. Órgãos são integrantes da estrutura orgânica de uma pessoa. O órgão integra o corpo da pessoa. O órgão não é pessoa. E dentro desses órgãos trabalhando, nós temos os agentes públicos. Agentes públicos que são as pessoas físicas que estão no exercício da função pública. Então, se a pessoa exerce função pública, ela é classificada como agente público. Independente da função pública ser transitória ou permanente, independente dessa pessoa ter um vínculo profissional ou não com a instituição a que essa pessoa exerce a função pública. Exerceu função pública é agente público. Bom, com certeza na sua prova você vai ser cobrado quanto às regrinhas que eu acabei de falar para você, as regrinhas da tabela do seu material, e peço também que você dê ênfase, afinal de contas o CESP adora esse tema. Lembre das diferenças entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. Dá uma olhadinha no seu material aí, mas agora eu vou dar continuidade aqui. E falando que o direito administrativo regula o exercício das atividades administrativas, nós temos que o direito administrativo regula o poder de polícia, ele regula a prestação de serviço público. O direito administrativo regula o exercício das atividades meio da administração. E o que seria uma atividade meio? Bom, aqui nós temos atividades que são desenvolvidas dentro da administração pública, mas que não são o objetivo fundamental da atuação da administração pública. Por exemplo, a administração pública tem que contratar trabalhador. Quando vai contratar trabalhador, tem que realizar um concurso público. Podemos colocar o concurso público como uma atividade meio da administração. Além do concurso público, nós temos a realização dos processos administrativos.
além dos processos administrativos, quando a administração pública pretende comprar algum produto ou contratar um prestador de algum serviço, aparece a necessidade da realização da licitação. E é sobre a licitação que eu quero falar com vocês agora, tema que está no seu edital e tema que com certeza vai aparecer na sua prova. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que a licitação serve para a realização de contratações. Contratações do quê? De obras, de serviços de engenharia, de prestadores de serviços públicos mesmo, quando a administração pretende contratar um fornecedor de um produto ou então contratar um prestador de serviço, a administração deve realizar a licitação. E é importante lembrar que toda administração pública tem que licitar. Eu estou falando na administração pública da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Eu estou falando da administração pública que existe dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, onde há administração pública o dever de licitar. Aí aparece na sua prova a empresa pública e a sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Não precisa realizar licitação. A pergunta é: empresa pública e sociedade de economia mista que explora atividade econômica integra a administração pública? Sim, integra. Então tem o dever de realizar a licitação. E quando o assunto é licitação, dois temas que são muito importantes é as modalidades de licitação e também as exceções à regra da licitação. Modalidades e exceções. E eu vou pegar e vou trabalhar com vocês essas duas regrinhas neste momento. A começar com as modalidades. É importante lembrar que as modalidades de licitação que nós iremos trabalhar aqui são as modalidades previstas na Lei 8.666 de 1993, Lei 8666, chamada também de Lei do Capeta. Segundo a Lei 8666, são modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preços, o convite, e vamos colocar aqui do lado o concurso e o leilão. São somente essas 5 modalidades de licitação que são descritas na Lei 8666. Todavia, existe uma outra modalidade de licitação, o pregão, que vem regulado pela Lei 10.520. Essa modalidade de licitação, o pregão, não está no seu edital, mas ainda assim vamos falar uma regrinha bem simples do pregão. Afinal de contas, o CESP eventualmente surpreende, extrapolando com os limites do edital. Quando ele faz isso, é claro que é possível a impugnação da questão, podendo levar à anulação, mas vamos contar com o certo, vamos se preparar para o pior aqui. Bom, dentre essas modalidades de licitação, o que nos interessa é conseguir diferenciar uma modalidade das demais. E para fazer isso, nós vamos diferenciar 3 modalidades a princípio. Nós vamos diferenciar a concorrência da tomada de preços do convite. Por que somente essas 3? Porque somente essas 3 modalidades de licitação é que podem se confundir uma com as outras. As outras modalidades, concurso, leilão e pregão, não se confunde com essas aqui. Quanto a essas modalidades, as regras que interessam para você mandar muito bem são as seguintes. Em primeiro lugar, quem são os participantes da concorrência? Lembra que na concorrência é permitida a participação de qualquer interessado. Agora, no caso da tomada de preços, a regra é outra. Na tomada de preços, somente pode participar interessados cadastrados. Então, na primeira nós temos qualquer interessado, na segunda interessados cadastrados. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, então se eu não tenho cadastro com o poder público, como fornecedor de algum produto ou de algum serviço, eu não posso participar da licitação tomada de preços? Bom,
se você não está cadastrado, você pode se cadastrar até 3 dias antes do recebimento das propostas e aí pode participar da licitação. O importante é lembrar que na concorrência, qualquer interessado na tomada de preços, somente interessados cadastrados ou que se cadastrarem até 3 dias antes do recebimento das propostas. E por último, o convite. No convite, a participação, tanto faz se o interessado é cadastrado ou não. E pode vir assim na sua prova, convite, a modalidade de licitação dos interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Aí olha o detalhe, a modalidade de licitação é convite. E lá no conceito dela vem falando que o convite é a modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Então, pronto, se apareceu lá que os participantes foram convidados, com certeza a modalidade de licitação é a convite, não tem como ser outra, vai pelo nome que vai dar certo. Além disso, o que interessa saber também? Interessa saber quando o assunto é dinheiro, qual a modalidade de licitação que vai ser adotada. Se o valor é alto, adota a concorrência. Se o valor é intermediário, adota a tomada de preços. E se o valor é baixo, aí adota a modalidade de licitação convite. E o que é valor alto, valor baixo? Você pode estar se perguntando. Bom, vamos lá. Quando o objeto da contratação é uma obra ou serviço de engenharia. Obra ou serviço de engenharia, a licitação deve ser concorrência se o valor dessa obra ou do serviço de engenharia for superior a R$1.500.000. Então, contratações acima de R$1.500.000, obrigatoriamente devem ser feitas adotando a modalidade de licitação concorrência. Se a contratação for de outros tipos de serviço, ou então uma compra, demais serviços e compras, aí a concorrência obrigatoriamente deve ser utilizada quando o valor da contratação for superior a R$650.000. Além disso, a concorrência também é utilizada para licitações internacionais. Toma cuidado com essa regra aqui. A concorrência é utilizada para alienação de bens públicos. Aí, cuidado, hein? Existe uma outra modalidade de licitação que pode ser utilizada para alienação de bens públicos. Mas a regra é que quando a administração pública vai alienar, ela deve utilizar a concorrência. Essa outra modalidade é o leilão. Nós vamos ver as hipóteses de cabimento daqui a pouco. Então vamos lá. Nós vimos que a concorrência é cabível para a contratação de obras e serviços de engenharia acima de R$1.500.000, demais serviços e compras acima de R$650.000, licitações internacionais, alienação de bens e eu ainda acrescento aqui a concessão de serviço público. E se entra a concessão de serviço público, entra também a parceria público-privada, as famosas PPPs, que nada mais são do que modalidades especiais de concessões de serviço público. Vamos para a tomada de preços agora. Quando o assunto é obra ou serviço de engenharia, a tomada de preços pode ser utilizada para contratações de até 1,5 milhão de reais, contratações de 1.500.000 de até 1.500.000 reais podem ser feitas através da tomada de preços. Se a contratação for de outros tipos de serviços ou compras, a tomada de preços deve ser utilizada se o valor da contratação for de até R$650.000. A tomada de preços também é possível para licitações
internacionais, desde que seja respeitado o valor da contratação e desde que a administração contratante tenha um cadastro internacional de fornecedores. Lembrando que a modalidade de licitação tomada de preços é vinculada a um prévio cadastramento dos participantes. Essa regra também é aplicada no caso da licitação internacional, hein? Muito cuidado, então. E agora o convite. O convite vai ser utilizado pela administração pública diante de contratações de obras e serviços de engenharia de valor até R$150 mil. Ou então pode ser utilizado o convite para contratações de outros tipos de serviços e compras de valor de até R$80 mil. E o convite também pode ser utilizado para licitações internacionais. Nesse caso, obrigatoriamente, não pode existir fornecedor do produto ou do serviço no nosso país. E também tem que ser respeitado o valor do objeto da contratação. Bom, então, diferenciado a concorrência da tomada de preços e do convite, eu faço somente uma observação. Quem pode o mais, pode o menos. Sendo assim, em qualquer situação que pudesse ser utilizada a modalidade convite, pode ser utilizada a tomada de preços e também a concorrência. Em qualquer situação em que pudesse ser utilizada a tomada de preços, pode ser utilizada a concorrência. O que não pode é o contrário, não pode utilizar a tomada de preços ou convite em situações em que obrigatoriamente deve ser utilizada a concorrência. E agora vamos pegar e ver qual que é a regrinha quando a modalidade de licitação é o concurso. Primeira regra, o concurso serve para escolha de trabalhos técnicos, científicos e artísticos. Sendo assim, o concurso não está relacionado a valor. O que define a modalidade de concurso é o objeto da licitação. Escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Então, falou no concurso, falou na escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Lembrando que o concurso não tem valor mínimo ou máximo. O que importa é o que vai ser contratado. Quando a modalidade de licitação é o leilão, qual que é a regra? Vamos lá, o leilão ele pode ter uma dupla finalidade, na verdade ele tem uma dupla finalidade. O leilão é utilizado quando a administração pública vai vender bens móveis ou então quando a administração pública pretende alienar bens imóveis. Então, para vendas de bens móveis e alienação de bens imóveis, pode ser utilizado o pregão. Mas como que faz para utilizar o pregão? Pregão não, desculpa, leilão. Primeiro lugar, o bem móvel objeto da modalidade de licitação leilão deve ser um bem móvel considerado inservível pela administração ou então um bem imóvel que foi legalmente apreendido ou penhorado. Então, bem imóvel legalmente apreendido ou penhorado. Com um detalhe, quando o valor do bem imóvel for superior a R$650 mil, a modalidade de licitação a ser utilizada deve ser a concorrência. Sendo assim, o leilão para a venda de bens móveis somente poderá ser utilizado se o valor desses bens forem de até R$650 mil. Agora, quando o assunto é bens imóveis, aí, para poder ser utilizada a modalidade de licitação leilão, esses bens imóveis devem ser procedentes de dação em pagamento ou de procedimentos judiciais. Se o bem integra o patrimônio da administração pública e veio de alguma outra fonte, aí ele deve ser alienado mediante a modalidade de licitação concorrência e não o leilão. Agora, se o bem imóvel veio através de dação em pagamento ou de procedimentos judiciais, pode utilizar o leilão para alienar esses bens, independentes do valor dos bens. Nesse caso, não tem regra de valor. E para finalizar, o pregão.
O pregão, apesar de não estar na Lei 8666, ele vem na Lei 10.520 e, eventualmente, o CESP pisa na bola e cobra em edital que não deveria estar cobrando. Então, vamos lá. A finalidade do pregão é a contratação de bens e serviços comuns. Quando vai comprar um bem classificado como comum, quando vai contratar um prestador de serviço classificado como comum, utiliza-se a modalidade pregão. O pregão não tem limite de valor, não tem valor máximo, não tem valor mínimo. O que importa é o objeto da contratação. Se for bem ou serviço comum, entra aí o pregão. E o que é um bem ou serviço comum? Bom, a própria lei classifica bem e serviço comum como aquele bem ou aquele serviço que não é especial. Ah, tá de sacanagem comigo, né, professor? Não, é isso mesmo. Mas agora vamos continuar falando do que interessa quando o assunto é licitação. Vamos falar das exceções à realização da licitação. Nessa hora aparece a inexigibilidade de licitação, e aparece a dispensa da licitação, inexigibilidade e dispensa. Esse assunto não cai em prova para técnico administrativo. Esse assunto despenca nesse tipo de prova, os casos de dispensa e inexigibilidade. Então vamos lá, qual que é a regra que eu tenho que saber para mandar bem na minha prova? Em primeiro lugar, você tem que saber diferenciar um caso do outro. Lembrando que a inexigibilidade é diferente da dispensa. E a diferença se encontra nos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, na inexigibilidade, a competição é impossível, inviável. Lembra que na inexigibilidade a competição é impossível. Agora, na dispensa, a regra é outra. Na dispensa, a competição é possível. A competição é viável. Bom, na inexigibilidade a competição é impossível. Até aí tudo bem. Eu até entendo porque da inexigibilidade não ter a licitação. Agora, e na dispensa que a competição é possível, por que que pode não ser realizada a licitação? Porque quando se fala em dispensa, dentro dela aparecem outras duas subespécies, que são a licitação dispensada e a licitação dispensável. Então, licitação dispensada, desculpa, coloquei errado aqui. O certo era ter colocado licitação dispensada para embaixo colocar a licitação dispensável. Bom, falou em licitação dispensada ou falou em licitação dispensável, falou em espécies do gênero dispensa de licitação. Na licitação dispensada acontece o seguinte, aqui a competição é possível, mas a lei diretamente proíbe a realização da licitação. A lei impede a realização da licitação. Então, aqui a lei impede a licitação. Bom, para ficar fácil de você entender as situações que a lei vai impedir a licitação, você vai dar uma lidinha no artigo 17 da Lei 8666. Esse artigo 17 trabalha as hipóteses de licitação dispensada. Na verdade, esse artigo 17 trabalha alienação. E dentre as hipóteses de alienação, aparecem os casos de licitação dispensada. E fica a dica, falou em licitação dispensada, falou em alienação de bens públicos. Isso quer dizer que quando houver a licitação dispensada, obrigatoriamente a administração pública vai estar se desfazendo de um bem. Ela não vai estar adquirindo nada. Então, se a administração se desfaz de algo e não é hipótese de licitação, é porque a licitação é dispensada. Agora, na licitação dispensável, as hipóteses aparecem no artigo 24 da Lei 8666. Nesse caso, a lei não impede a licitação, só que a lei permite que o administrador público decida quanto à conveniência ou oportunidade da realização de uma licitação. Sendo assim, nós podemos dizer que na licitação dispensável, nós temos
um ato discricionário do administrador público. Aqui aparece uma faculdade do administrador público quanto a decidir se realiza ou não a licitação. Afinal de contas, a competição é possível. Bom, então nós temos um ato discricionário e obrigatoriamente, quando nós falarmos em licitação dispensável, nós temos situações em que a administração está contratando algo, está adquirindo algo. E, para finalizar as regrinhas relativas à dispensa de licitação, tanto faz se é licitação dispensada ou se é licitação dispensável. O rol aqui é taxativo. Ou seja, o rol do artigo 17, também o rol do artigo 24, são rols taxativos das hipóteses de dispensa de licitação. Agora vamos voltar para a inexigibilidade de licitação. Na inexigibilidade, nós vimos que a competição é impossível. As hipóteses de inexigibilidade vêm descritas no artigo 25 da Lei 8666. Esse artigo 25 traz um rol exemplificativo das hipóteses de inexigibilidade. E o rol exemplificativo porque existem outras hipóteses, além daquelas descritas na Lei 8666, como hipóteses de inexigibilidade. Lembrando que no artigo 25 da Lei 8666 aparecem 3 incisos, ou seja, 3 hipóteses em que a competição é impossível. Olha só os motivos. O primeiro caso, o fornecedor é exclusivo. O prestador do serviço é exclusivo. Só uma empresa, só uma pessoa pode fornecer aquele produto ou prestar aquele serviço objeto da licitação. Sendo assim, a competição é impossível, não tem como realizar a licitação. Outro caso em que a competição é impossível, que aparece lá na Lei 8666, é para a contratação de serviço técnico singular. Serviço técnico singular também é um serviço prestado por uma pessoa única, nós podemos assim dizer. Sendo assim, a competição é impossível. E o último caso, o caso que mais aparece em prova, é a contratação de artista consagrado pela crítica especializada. Vai contratar o artista, tem que pagar o preço que o artista pede, ou então o preço que o empresário desse artista pede, mas não dá para haver competição. Imagina, por exemplo, a administração pública tentando fazer uma licitação onde o objeto da licitação é um show do Luan Santana. Quem são os participantes? De um lado aparece a mãe do Luan Santana, de outro lado aparece a namorada do Luan Santana, do outro lado aparece umas 10 amantes do Luan Santana, e todo mundo vai lá para falar quem oferece a melhor proposta para a administração. Não dá, né? A mãe do Luan Santana vai falar que ele vale muito, a namorada vai falar que ele vale pouco. Isso aí não tem cabimento que eu estou falando. Então lembra lá, o que você tem que fazer é o seguinte: se na sua prova aparecer um casinho, blá, 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 o caso é licitação dispensável, ou o caso é inexigibilidade. O que você vai fazer é buscar: a competição é impossível ou a competição é possível? Se a competição for impossível, se você olhando para aquele caso não conseguir enxergar outros possíveis participantes da licitação, aí você está diante da inexigibilidade. Agora, se a competição é possível e a administração está adquirindo algo, é licitação dispensável. E, falando nisso, é importante lembrar que na inexigibilidade nós estamos diante também de situações de contratação, ou seja, situações onde a administração pública vai estar adquirindo algo. Muito fácil isso aqui. Não se mata decorando as regrinhas do artigo 17 nem do artigo 24 da Lei 8666, não. Faz o seguinte: se for para decorar alguma coisa, decora os 3 incisos do artigo 25. Você decora o que é inexigibilidade. Se não é inexigibilidade, é licitação dispensada. Via de regra, na sua prova, o que vão fazer é comparar a inexigibilidade com a licitação dispensável. Se a competição é impossível, inexigibilidade. Se a competição é possível, licitação
dispensável. E agora vamos pegar e trabalhar rapidinho uma regrinha da responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Quando o assunto é responsabilidade civil do Estado, eu quero lembrar com você a regra geral, a regrinha que aparece no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Segundo esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós temos a responsabilidade civil objetiva de algumas entidades da administração pública. Quais são as entidades da administração pública que se submetem à responsabilidade civil objetiva? Nesse caso aparece as pessoas jurídicas de direito público, todas as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, Distrito Federal e as autarquias, e também as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, não é toda pessoa jurídica de direito privado, somente pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Aqui aparecem fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público. Não aparece aqui empresa pública e sociedade de economia mista, exploradora da atividade econômica. Lembra que essas entidades se submetem à regra da responsabilidade civil subjetiva, conforme a regra do direito civil. Então, falou em responsabilidade objetiva, lembra lá. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Essas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, podem integrar a administração indireta e também podem ser particulares. Nesse caso aqui aparecem os concessionários, permissionários e autorizatários do serviço público. E lembrando que quando se fala em concessionário, permissionário e autorizatário do serviço público, a regra da responsabilidade civil objetiva é aplicada tanto quando o prejuízo é causado para um usuário ou para um não usuário do serviço prestado pelo particular prestador. Então, vimos aqui que falou em responsabilidade civil objetiva, vimos as pessoas. E também é importante lembrar que a responsabilidade civil objetiva, ela tem esse nome devido ao fato dos seus elementos. Os elementos da responsabilidade civil objetiva são a conduta. E quando se fala em conduta, nós temos somente a ação da administração pública. Quando o assunto é a omissão do poder público, aí a responsabilidade civil é subjetiva. Nós temos o resultado que é manifestado através do prejuízo sofrido pelo particular, através da ação do agente público. E nós temos o nexo causal entre a conduta e o resultado, ou seja, a ação do agente público é a responsável direta e imediatamente pelo prejuízo sofrido pelo particular. Essa é a regrinha básica da responsabilidade civil objetiva. E só para finalizar aqui, lembrando que essa regra é derivada da teoria do risco administrativo. Pelo amor de Deus, hein? Não confunda a teoria do risco administrativo com teoria da culpa administrativa, ou então com teoria do risco integral. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E agora vamos pegar e lembrar um pouquinho de ética. Vamos na revisão lembrar algumas regrinhas de ética que acabaram aparecendo no edital, né, como tema ética, só que na verdade são regras do direito administrativo. No seu edital, quando o assunto é ética e está dentro do direito administrativo, nós temos umas regrinhas provenientes da Lei 8.112 de 1990. Na verdade, nós temos regras relativas ao regime disciplinar do servidor público federal. Falando em regime disciplinar do servidor público federal, nós temos um conjunto de deveres e de proibições
que esses servidores públicos devem obedecer. Quanto aos deveres, eles aparecem no artigo 116. Vale a pena a leitura desse artigo 116. Agora é reta final, todo esforço é necessário. E quanto às proibições, eles aparecem no artigo 117. Definidos os deveres e as proibições, ainda esse regime disciplinar vem falando a respeito da acumulação de cargo público, lembrando que quanto à acumulação de cargo público, a regra é que é vedada a acumulação de cargo público, com exceção de 2 cargos de professor, ou então de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos privativos da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horário. É claro, é que vai poder haver acumulação nesses casos. Agora, além desses casos, não é possível a acumulação de cargos. Após a acumulação de cargos públicos, o regime disciplinar regula a responsabilidade do servidor público, lembrando que o servidor público pode ser responsabilizado na esfera civil, penal e administrativa, em decorrência da sua atuação no exercício da função pública. Então, quanto à responsabilidade, o servidor pode sofrer processos administrativos, civis e penais, devido à circunstância de um único evento. E lembrando que essas punições são independentes entre si e são cumuláveis. Todavia, se o servidor for absolvido no processo criminal pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria, a decisão do processo penal vincula a esfera administrativa. Agora, se a absolvição penal for proveniente de falta de provas, aí essa decisão não vincula a esfera administrativa. E no final, vem falando sobre as penalidades que o servidor público pode sofrer em decorrência do desrespeito ao regime disciplinar. Eu vou pedir para você dar uma lida pesado na regra das penalidades, quando que pode ser cabível a advertência, quando que é cabível a suspensão, quando que é cabível a demissão, só que eu vou te dar um norte. Lembra que na advertência a falta é leve, você olha para a falta e você entende que a falta foi leve. Quando a punição é suspensão, a falta é mediana, mas quanto à suspensão, eu recomendo que você grave as hipóteses de suspensão, são só 4. E quando o assunto é a demissão, aí nós temos faltas de natureza grave. Lembre-se que remoção e que exoneração não representam uma forma de punição. E depois nós podemos pegar e lembrar aqui da lei 8.429 de 1992, lei que vem trabalhando a improbidade administrativa. Bom, a improbidade administrativa e o regime disciplinar aqui da Lei 8.112 vai estar na sua prova. É impossível não ter uma questão que aborde uma regra do regime disciplinar e uma outra questão que aborde as regras da Lei de Improbidade Administrativa. Só que aqui é muito fácil. O que você tem que saber? Na improbidade administrativa, tem que saber quem é o sujeito passivo. O sujeito passivo é a vítima da improbidade administrativa. São eles a administração pública e ainda qualquer outra entidade que receba algum tipo de benefício do poder público, que receba algum tipo de recurso do poder público. E o sujeito ativo. O sujeito ativo pode ser tanto servidor público como também particular. Melhor, quanto sujeito ativo, nós temos qualquer agente público e também particulares que induzam, concorram ou se beneficiam da prática do ato de improbidade administrativa. Então, olha só, hein? O processo de improbidade administrativa não é um processo feito exclusivamente com a finalidade de punir agente público, não. Também pode ser punido um particular em decorrência desse processo. Depois, na sequência, a Lei de Improbidade Administrativa vem falando das espécies de atos de improbidade. E quanto às espécies de ato de improbidade, nós temos os atos que geram o enriquecimento ilícito. Então, aparece aqui o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, prejuízo
ao erário e os atos que atentem contra os princípios fundamentais da administração pública. Atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A regra aqui é muito simples, a gente não tem muito tempo para trabalhar, então lembra, falou em enriquecimento ilícito, falou em recebimento de vantagem patrimonial indevida, falou em prejuízo ao erário, falou em prejuízo para o cofre público. Ninguém recebe vantagem patrimonial indevida e a administração toma um prejuízo. Falou em atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública, falou em uma situação onde não houve recebimento de vantagem patrimonial indevida, onde não houve um prejuízo para os cofres públicos, mas ainda assim a conduta do agente público foi considerada uma conduta desonesta, uma conduta praticada com má fé, com falta de ética, com falta de decoro. Essa é a característica principal. Não adianta ficar olhando para a lei e tentando decorar as hipóteses que a lei traz, de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário, até porque o rol de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário, dos atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública, são rols exemplificativos e não taxativos. Lembrando que se teve enriquecimento ilícito, vai ter que haver a perda dos bens. Se teve prejuízo ao erário, vai ter que haver o ressarcimento ao prejuízo. E a responsabilidade pode alcançar os herdeiros do servidor até o limite do valor da herança recebida. É isso aí, guerreiro, guerreira, agora é com você. Rebenta com a prova e busca essa aprovação, porque você se esforçou bastante e merece. Parabéns por ter chegado até aqui e te desejo uma conquista muito maior depois da prova. Até mais.